primeiro de tudo, você tem realmente uma base para asilo? Fala com alguém que entende, fala com alguém que só faz asilo, né? Para saber se isso seria um caminho para a gente, para a pessoa que está querendo aplicar. Queria fazer uma outra pergunta para a gente passar a bola para a doutora Lívia, que é o seguinte. Vocês que estão aqui, vocês já se sentiram com medo de, no fundo, escolher o caminho errado? Mari, eu vejo tanta coisa, eu vejo tanto quanto eu escuto tanta gente, eu leio tanta coisa, eu absorvo tanto, no final das contas eu não faço ideia do que eu tenho para fazer. Será que eu corro o risco de ir para o caminho errado? Doutora Lívia, nós vamos passar a bola para você falando exatamente o que a gente falou ontem. O problema do labirinto é o tanto que ele é sedutor. E ele faz as pessoas acreditarem que elas estão indo pelo caminho certo. Mas nem sempre é assim, não é? É um bom ponto da gente sempre estar trazendo, porque, infelizmente, tem acontecido muito. Então, assim, na prática, aqui eu consigo ver, chega para mim muitos problemas imigratórios de pessoas que já não têm mais saída desse labirinto. Aí é que mora o problema. Então, assim, é importante a gente trazer essas informações para justamente vocês que ainda não deram o primeiro passo, saber quais são os caminhos que você não deve nem seguir se você não tiver ali um embasamento, uma certeza, uma confiança naquilo que você está trilhando, né? Então, assim, falar sobre algumas opções de imigração para os Estados Unidos que, às vezes, à primeira vista, parece bastante atraente, mas que escondem vários desafios lá na frente, né? Então, um desses caminhos que hoje eu tenho visto muita gente cair, é um pedido de asilo. Eu não sei se vocês já escutaram ou se alguém já abordou. Ela é uma opção legal, tá? É uma opção válida, mas que vem sendo banalizada e muito mal compreendida por muita gente. Ele é concedido para as pessoas nos Estados Unidos, o asilo em si, aquelas pessoas que são incapazes de retornar para o seu país, né? Por algum dos pontos que faz você ser elegível para o asilo, que é perseguição, temor bem fundamentado de perseguição por motivo de raça, e tem os motivos, raça, religião, pertencimento a um grupo específico, opinião política. Então, ele é bem restrito. E a maioria dos brasileiros, eu não falo todo mundo, não se qualifica, porque não existe isso, né? Existem ali vários pontos que você tem que demonstrar no pedido de asilo que você não pode se mudar para outro lugar do Brasil. Então, por isso, mesmo que você se mude para outro lugar do Brasil, você continua sofrendo essa perseguição. Então, infelizmente, né, é uma realidade e a gente tem visto um aumento nessa solicitação de asilo nos últimos anos. A gente comentou isso ontem aqui, doutora Lívia. Foi a quantidade de pessoas que estão vindo pela fronteira pedindo asilo, né? Eu acho que é por isso que o número disparou muito também, né? Tem gente na internet divulgando para a galera vir por esse caminho e aplicar o asilo. Você podia até explanar um pouco mais sobre a dificuldade que é de aprovar, porque tem muita gente vindo iludida com a ideia de que vai ficar aqui para sempre e, na realidade, vai conseguir ficar um período só e ter que sair, né? Exatamente. Pois infelizmente, né? É uma realidade que a gente vê esse aumento, é verdade isso. Então, muitas vezes, as pessoas elas não se enquadram claramente nesses critérios, claramente. Então, é fundamental entender as orientações, né, legais, se é adequado para você, antes de seguir essa aplicação, porque ela aparece para você como uma solução muito fácil. As pessoas relatam que chegam pessoas falando assim, olha, aplica aqui que você recebe um convocar, uma autorização de trabalho. E às vezes a pessoa, infelizmente, não sabe nem qual é o visto que está atrelado a essa sua autorização de trabalho. Só pensa assim no imediato, que é a autorização de trabalho. Então, elas vendem essa facilidade. E as pessoas que não estão informadas, ou seja, as pessoas que não estão aqui hoje com a gente, acabam pensando, nossa, vou aplicar aqui, vou receber minha autorização de trabalho, é tudo que eu quero, né? Só que nesse caminho aí é um labirinto sem volta, né? Aplicando aqui a nossa linguagem, que é um labirinto que você não vai sair mais nunca, praticamente. Assim, é muito difícil de sair disso. Então, para aquelas pessoas que verdadeiramente enfrentam essa perseguição, temem as vidas, né? Asilo, ela continua sendo ali uma opção viável, necessária, existe embasamento em lei, mas é muito importante que a gente trate com seriedade. E não como um shortcut, né? Que como as pessoas estão entendendo aí. Então, primeiro de tudo, você tem realmente uma base para asilo? Fala com alguém que entende, fala com alguém que só faz asilo, né? Para saber se isso seria um caminho para a gente, para a pessoa que está querendo aplicar. Então, doutora Lívia,
Eu vejo, às vezes, uma confusão tão grande em relação ao asilo, que eu vejo depois as pessoas que pediram asilo reclamando assim, mas eu queria ir no Brasil passar férias. Mas eu queria ir lá ver a minha família. Mas como assim? Eu vou chegar lá. Então, assim, essa aplicação que ela, né, inadequada, ela vai impactar quem aplicou, a família e o sistema de asilo como um todo. Eu acho que lá na frente vai ser afetado também, né? Porque o sistema sente. Muita gente fazendo aplicação frívola. Então, alguma coisa vai mudar. Hoje, só para você ver como as coisas também acabam sobrecaindo em pessoas que não têm nada a ver no sistema. Mas o sistema, hoje, o EB2, a pessoa que está aplicando para um visto de employment based, paga uma taxa para quê? Programa de asilo. Então, isso quer dizer o quê? Muita gente aplicando, o asilo não tem um fim. Então, hoje a gente arca com isso, o sistema todo arca, né? Infelizmente. Eles estão subsidiando com outros processos, então, por causa da quantidade de aplicações. Sim, chega a atingir não só, né? Não só o dano à pessoa que está aplicando sem saber, mas a todo um sistema por trás. Existem aí 2 formatos de asilo, que é o afirmativo, o defensivo. Existem as peculiaridades de cada um, mas o que é que acontece, tá? Se alguém aplica para um asilo sem ter base legal, o que é que acontece com essa pessoa? Essa pessoa está dizendo para os Estados Unidos que tem temor de voltar para o seu país de origem, né? Ela já fez essa afirmação, então ela vai lá contar a história, por que ela tem esse temor e tal. E aí o que é que acontece? Se você entrou nesse caminho, o asilo em si, dependendo de como você aplicar, quanto tempo depois você aplicou, você não vai ter um status. Isso não vai ser um status para você. E é o que acontece na maioria do caso das pessoas, né? Isso não vai dar um status, vai dar uma permanência legal nos Estados Unidos, o que já é bastante diferente caso você queira depois sair de asilo, aplicar para um visto imigratório. Então, mas é possível isso, Lívia? A pessoa aplicou o asilo e aí, em paralelo, aplicar um outro processo employment-based, por exemplo? Se essa pessoa aplicou dentro do prazo do asilo, ela poderia fazer isso, só que ainda assim vai ter muita implicação que pode dar errado o processo dela. Por quê? Porque ela está dizendo para a imigração que ela tem um temor, né? Então, ela fez aquele statement para a imigração, contou toda a história dela. E aí, o que é que acontece? Ela vai fazer uma entrevista no Brasil para fazer a entrada nos Estados Unidos. Ou se ela for fazer ajuste aqui, a imigração vai checar todo esse histórico. Caso ela consiga, ainda com status, né? Porque o asilo, dependendo de quando você aplica, você não tem status. Na maioria das vezes você não tem, você só tem uma permanência autorizada. Aí o que é que a pessoa tem que fazer? Ir para o Brasil, mas aí, se você for para o Brasil, você está negando aquilo que você falou, você tem um temor. Você disse que não poderia voltar, né? Você está falando a verdade, né? Você tinha esse problema, então como é que você está voltando para o Brasil se você aplicou para asilo lá e agora você está vindo para o Brasil para uma entrevista de visto imigratório? Como é que fica essa incongruência das informações? Então, a maioria dos casos vai acontecer que vai ser muito difícil você sair desse labirinto que você entrou, porque você estava falando para a imigração algo que não tinha base legal, você deu entrada em um processo que não tinha base legal. E hoje mesmo, ontem, na verdade, 2 colegas advogados de imigração estavam na corte ontem defendendo esse tipo de processo. Aí o que é que acontece? A pessoa vai, paga esse processo de asilo com alguém que está dizendo, vendendo um sonho para a pessoa, e a pessoa que tem que fazer um mínimo de dever de casa, né? Se ela tiver aqui, ela vai saber que esse dever de casa ela já vai fazer. Vai dizer, deixa eu ver se realmente eu tenho base para asilo, não vai ser qualquer pessoa que vai lhe induzir a fazer esse caminho, porque você já sabe que tem que prestar atenção, né? Se realmente você se qualifica. Então, nesses 2 exemplos, né? 2 colegas advogados aqui em Orlando, eu vi que estava indo para a corte ontem defender esse tipo de processo. O que é que acontece? Essas pessoas foram enganadas, as pessoas chegaram para ela e falaram, olha, vamos aplicar aqui para um asilo para você, porque você vai receber o green card, você vai receber uma autorização de trabalho lá na frente, enfim, não se chega aos finalmente do entendimento. O que é que a pessoa está lá querendo? Eu quero trabalhar, eu quero uma permissão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Dólar no meu bolso. Foi o que a Samira falou aqui. Ela disse, inclusive, isso que você disse. Acho que as pessoas fazem isso porque enquanto estão no processo, elas recebem a autorização para aguardarem no país. E com o tempo que está levando, elas acham vantagem. Exato. É mais ou menos isso que você disse, né? Uma pessoa que vem aqui na minha casa me ajudar, às vezes, que ela falou, Lívia, meu marido caiu nessa, venderam isso para ele, a gente aplicou, e agora, né? E agora? Eu entrei nessa porque ele queria o benefício imediato. O que é que eu faço agora, né? Então, o que acontece com essa pessoa? Ela já está lá depois de um ano, já está no asilo há bastante tempo, estava querendo só o benefício imediato.
E aí, o que é que ela tem hoje? Autorização legal, a autorização de estadia aqui nos Estados Unidos por causa do asilo. Mas aí depois, como sair disso, né? Então, essas pessoas que vão para a corte, como é que ela vai para a corte, né? Se o asilo é negado, aí vai para a corte. Ou se já é um asilo defensivo, já é na corte. Aí, o que é que acontece? A pessoa que já entrou nessa, querendo, às vezes, alguém que ofereceu algum custo barato, esse tipo de aplicação, acaba saindo caro. Por quê? O que é que acontece? Lá na frente, ele vai ter que pagar um advogado muito caro, $40 mil para a corte, $25 mil para a corte. Né? E dependendo de quanto tempo demorar a corte, vai sendo mais caro a hora do advogado lá na corte para defender essa pessoa. Ou seja, ela comprou o barato, está pagando caro, né? E ainda pode ser que não tenha jeito para ela. Então, o que acontece? E aí, se ela foi negada? O que acontece, doutora Lívia? Se ela foi negada e ela não tinha um status, né? Ela vai ser deportada, né? Entrou no caminho de asilo, é muito mais fácil você enxergar ali no final uma deportação, porque se o asilo não for aprovado, você vai para a corte. E se não for aprovado no USCIS, porque tem os dois tipos, você vai ser referenciado para a corte, para o procedimento continuar lá. E aí o que acontece? Final da linha é o quê? Deportação. Então, assim, as pessoas que vêm da facilidade não contam essa parte, né? Falam, não, tá tudo resolvido, daqui a pouquinho você arruma um empregador, você troca de processo e vai tudo funcionando. Não conta. E o ponto ainda, para complicar tudo, é que uma vez que você fez isso, né? Eu não quero acabar com a esperança das pessoas que já entraram nessa, porque existem alguns artifícios aí de defesa, né? Defesa de parar o processo na corte, pedir que a corte pare com esse processo, porque a pessoa não representa algum dano específico para os Estados Unidos, não é uma pessoa perigosa, enfim, para esse processo, e a gente também consegue ali tentar mostrar que a pessoa foi induzida pelo erro da assistência dela, enfim. A pessoa falar que, eu não sabia, não é uma defesa, né? Precisa que, assim, mas existe aí algumas defesas aplicáveis, que é mostrar que uma pessoa não habilitada, ou seja, não era advogada nos Estados Unidos, falou, só vendeu esse sonho para você. Então, assim, mas esses são caminhos que você vai gastando no caminho, né? Você vai ter que entrar tempo que você perde, de novo, né? Na imigração, pedir para que ela entenda. É um desgaste, completamente. E com uma grande chance de não dar certo, né? Porque você já entrou ali num caminho difícil. Porque você entrou sem saber o final, sem o planejamento. Você só pensou naquele benefício imediato. É triste, porque você vê o final, né? Muitas famílias já estabilizadas há muito tempo aqui, e no final das contas ela está num caminho que ela não consegue se legalizar novamente para ter uma vida, né? O melhor que os Estados Unidos teria a oferecer. Né? Não, e o pior de tudo é que muitas vezes as pessoas que são ludibriadas e caem nessa possibilidade, elas teriam outras. Só que elas nunca avaliaram, elas nunca levaram em consideração assim, olha, existem tantos caminhos, talvez esse outro aqui sirva para mim, me oferecer esse primeiro. Falaram comigo que eu tinha uma autorização de trabalho rápida, e aí eu fui por aqui, agora eu quero reverter, porque agora eu entendi o buraco que eu caí, o labirinto que eu estou, e a gente não vê ali uma saída para isso, né? Então a gente fala que o problema, ele começa, né, na informação errada. E a informação errada, ela vai atrás das pessoas, gente. Ela está disponível na internet, né, aberta. Ela está prestando atenção na sua conversa na hora que você está num lugar para poder te oferecer, para poder virar para você e falar assim, mas espera aí, eu tenho aqui uma solução para você. E aí, qual que seria a solução real, né, para você? Você buscar as fontes oficiais, porque quem que é essa pessoa que de repente te aborda e te fala de uma solução que resolve sua vida e ela não vai ganhar nada com isso, mas ela está te oferecendo porque é o melhor para você? Estranho. E outra é ter certeza que quando alguém te orienta sobre um visto ou sobre um caminho imigratório, que essa pessoa é um advogado licenciado. Ontem a gente teve essa pergunta aqui, e eu quero inclusive abordar isso, que é, tem formas de você saber se aquela pessoa que está conversando com você é advogada ou não. Então, a gente precisa trazer essas possibilidades, porque senão a gente cai numa segunda realidade, num segundo problema. Vários de nós aqui tendo a postura como se eu quero ser imigrante, mas eu estou procurando caminhos de não imigrante, que é aquilo que a gente falou da diferença. Poxa, eu quero estar nos Estados Unidos, mas eu não sei a diferença disso para imigrar. Desde que eu esteja lá, está tudo bem. Não está. Porque o conjunto de direitos, o conjunto de acessos que você tem é diferente. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a solução para esse problema? Entender as diferenças entre estar fisicamente nos Estados Unidos, se o seu plano é um plano temporário, se o que você está buscando é por um tempo, ou se você quer realmente migrar. E aí, quando a gente fala desse último
desse último ponto, e eu vou voltar ali para a doutora Lívia, mas eu queria muito bater nessa tecla com vocês, é o seguinte: não adianta estar nos Estados Unidos. Geralmente, essas pessoas que recorrem ao asilo são aquelas que vieram, tiveram uma oportunidade, escutaram alguma coisa. Tem gente que escuta coiote, tem gente que escuta advogado que não é advogado, tem gente que escuta youtuber, e de repente chega aqui nos Estados Unidos e acha assim: não, vou estar nos Estados Unidos, tudo vai resolver. Quando eu estiver lá, eu vou aprender inglês, eu vou ganhar em dólar, eu vou conhecer as pessoas, eu vou estar com uma boa oportunidade, então tudo vai resolver. E, na verdade, esse é um problemaço, que ele é a base do labirinto todo. E aí, como que a gente lida com esse problema? Só com planejamento. Não tem jeito de você pensar na sua vida nos Estados Unidos sem que você planeje como que a sua atitude, seu pensamento de hoje conecta com a de amanhã. Então, eu queria chamar a atenção de todo mundo aqui. Vocês param aí, tudo que vocês estão fazendo aí agora. Oliveirão entendeu esse aval e aí eu vou repetir. Vocês prestem atenção no que eu estou falando. Quando a gente arquiteta os nossos esforços, quando a gente tem essa visão clara do que precisa ser feito, vai ser muito difícil alguém te enganar. E vai ser muito mais efetivo que os seus esforços te levem ao seu objetivo. Marina, eu posso pegar o plano de outra pessoa? Não serve, porque essa pessoa não tem o seu objetivo. E é exatamente por isso que a gente desenvolve serviços como o Plano EUA. O Plano EUA, ele é um serviço de planejamento individualizado que olha para você, para os seus 4 pilares e fala: olha, a diferença entre esses 2 pontos que você quer, o seu atual e o seu futuro, é essa. Você precisa percorrer isso, você precisa gastar aquilo, você precisa fazer dessa forma. Aqui tem um problema, aqui tem uma oportunidade, aqui você precisa do profissional X, aqui você precisa do profissional Y. Isso tudo, doutora Lívia ali por trás, dando o suporte dos vistos. Então, não tem como a gente ligar essas 2 coisas sem fazer isso. Vocês todos que estão aqui ouvindo, o que a gente pode fazer? A gente precisa se planejar. Mário, eu já entendi que eu preciso, mas eu não consigo fazer sozinho. Então, você tem que mandar suas informações pelo link que está aqui. Eu e a minha equipe, a gente vai avaliar o seu caso, vai entender se o Plano EUA te ajuda, e se o Plano EUA te ajudar, aí sim eu vou te levar ali, te explicar como é que você faz a contratação. Mas pode ser que você ainda não esteja nem nesse momento, porque tem gente acreditando lá no início do labirinto. E aí, se for o caso, e você tiver, e a gente conseguir realmente te trazer uma solução, eu te garanto que você está ali, 12 meses à frente de qualquer pessoa que queira morar nos Estados Unidos. Por quê? Porque você vai saber o que fazer, quando fazer, quanto gastar, qual que é o impacto daquilo ali, e principalmente isso que a doutora Olivia falou. Qual que é o impacto que esse passo de agora gera no final da minha jornada? Se esse passo não está ajudando no meu resultado, então eu não posso dar. Mas se a gente não tem essa visão, você fica aqui, patinando, e não vai de jeito nenhum. E a ideia é realmente dar esse passo a mais. Às vezes, só absorver esse tanto de informação não vai te levar a uma boa execução. Então, eu estou aqui para poder ajudar.